Bom dia. Então vamos contar aquelas histórias dos dois industriais, né? Que eu dei uma paradinha ontem. Mas antes vamos fazer nossa prece, nossa oração. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, nosso irmão, nosso governador, aquele que veio nos mostrar o caminho, aquele que veio nos mostrar como nós devemos fazer para conseguirmos sair desse planeta, como devemos evoluir, como devemos fazer a coisa certa. Bom Espírito presente aqui, que está nos auxiliando nesse momento de estudo. Esses irmãos que são trazidos aqui desencarnados para também conosco estudar. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para estudar, para aprender, para evoluir. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, como eu disse, vamos deixar para ver sobre os dois industriais hoje, né? Porque é muito grande sobre a pluralidade da existência. Então, vamos lá. Dois industriais contrataram dois operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses dois operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia. Mereceram ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante a súplica do seu, o mandou embora. E o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, deve-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomece. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Então, ele conta aqui a história de dois operários, né, que foram contratados, porém empregaram mal, né? Fizeram mal o seu serviço, provavelmente eram preguiçosos, provavelmente só queria o pagamento, só queria receber, né? E o patrão, como visava lucro, né, mandou os dois embora. Cada um mandou o seu, no caso, né? Um não quis mais papo, esse não teve mais oportunidade, sem emprego, sem condições financeiras, foi a miséria até vir na óbito, até desencarnar. O outro, o seu patrão, teve piedade, deu uma nova oportunidade a ele e ainda lhe deu as condições de continuar aspirando a ser sócio dele. Então, isso aí é uma história para comparar a reencarnação e Deus. Assim somos nós. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para trabalhar, né? Mas muitas vezes, por preguiça, né, nós não queremos. Nós não queremos fazer a coisa certa, né? Só queremos receber as coisas. Nunca agradecer a Deus, nunca ter gratidão, né? Quantas pessoas aí não dá 5 minutos para orar a Deus, ter gratidão ao plano espiritual, agradecer aquilo que Jesus fez por nós, né? Quantos? Só pensa no material, é sempre lutando para ter carro, casa, condições financeiras, né? Se esquecendo de cuidar do lado espiritual, né? Mas mesmo assim, Deus nos dá condições de voltar aqui e reparar, ver se a gente consegue melhorar, né? A mesma coisa foi esse industrial, deu oportunidade a esse seu operário de continuar e tentar melhorar, né? Então, quando nós nos voltamos, se procuramos a Deus, procuramos ser bons, procuramos fazer as coisas certas,
né? Porque o lado financeiro é preciso ter também, gente. Nós precisamos trabalhar, precisamos ter o nosso sustento, né? Não é ficar no fanatismo de você querer entrar numa religião, numa crença, numa seita, né? E esquecer da parte material. Mas tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, gente. Nós temos que ajudar o próximo, né? Nós temos que cuidar da saúde, né? Porque o corpo é o veículo nosso aqui no planeta Terra. Então nós temos que cuidar muito bem desse corpo. Temos que ter alimentação adequada. Temos que ter trabalho para que possamos ter o sustento financeiro. Então, gente, Deus nunca vai maltratar a gente, ao contrário, Deus sempre vai nos ajudar, sempre nos dá oportunidade. Muitas vezes nós que não procuramos essa oportunidade, né? E isso é feito aonde? Através da reencarnação, ok? Então vamos continuar aqui. Será preciso perguntemos qual dos dois industriais foi mais humano? Dá-se-á que Deus, que é clemença mesmo, seja mais inexorável do que um homem? Alguma coisa de pungente há na ideia de que nossa sorte fica para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha despedido ou atingimos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade da existência, sem preferir uma hipótese a outra, declaramos que se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que se Deus não existisse, fora misto inventá-lo, para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se pode dizer da pluralidade da existência. Mas conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão nem consulta aos nossos gostos, ou isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos, né? Então, gente, o filósofo aqui fala, se não existisse Deus, teria que inventar, porque o ser humano precisa acreditar em algo. O ser humano precisa de algo como objetivo para evoluir, né? Não adianta a gente vir aqui se não tiver uma ideia inata dentro de nós, né? Aquela ideia de que existe algo superior. Existe algo, como nós viemos parar aqui? O que nós fazemos aqui em uma vida? Quantos erros cometemos? Quantas atrocidades, quantas besteiras fazemos? Será que uma vida só vai dar para a gente? É só raciocinar, gente. Quantas pessoas no finalzinho da sua vida resolvem mudar, arrepender-se? E para lá para trás o que ele fez? Ah, não, se ele resolveu, né, se voltar a Deus, ele está perdoado, ele está no reino dos céus. Aí o cara vai e faz um monte de besteira, o cara falece com 80 anos, dos seus 0 anos até seus 78 anos, só faz besteira. Em 2 anos ele conseguiu melhorar, gente. Em 2 anos ele conseguiu refazer a sua vida. Não, gente, mas é um começo. É um começo para quando você for lá para o outro lado, né, você já tem um pouco mais de consciência. Você já aceita ajuda espiritual, ok? Se não há reencarnação, só há evidentemente uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado que se achava
não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia. Antes do corpo, se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, é quase se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária. No e no outro caso, a que grau chegaram ao tomar o corpo? Admitiam, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo ou que vem a ser o mesmo que antes de encarnar só dispõe das faculdades negativas. Perguntamos, né? Vamos deixar essas perguntas para a próxima, né? E vamos aqui raciocinar, né, gente? Se não existia um espírito antes, se não houve a reencarnação, é como ele diz aqui, a alma foi criada assim que nós nascemos, ou seja, não trazemos nada, não trazemos bagagem nenhuma. Se não trazemos bagagem nenhuma, como é que nós trazemos memórias? Como que uma criança que está aí, né, falando sobre medicina, da onde que ele tirou aquilo, se ele nunca esteve aqui? Se é a primeira vez que ele está aqui? Não pode, gente, ele já esteve várias vezes aqui, ok? Vamos então agradecer a espiritualidade por esse momento, por esse estudo, né? Agradecer por esses nossos irmãos que estão aqui nos ouvindo, esses irmãos que tenho certeza que estão aceitando ajudas espirituais, que estão sendo conduzidos para algum tratamento, ok? Vamos lá. Obrigado, Jesus. Obrigado, bom Espírito presente aqui. Obrigado por você estar nos auxiliando nesse estudo. Obrigado por estar protegendo a nós. E obrigado por esses nossos irmãos que são trazidos aqui. Obrigado, meu Pai. Sendo assim, dando como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.